Então, assim, eu abro agora o meu momento de fala, né? Quero trazer para vocês algumas provocações, como sempre, né? algumas reflexões e a possibilidade da gente pensar juntos. Cuidado e aprendizagem, como que eles se conectam com forças que sustentam o nosso futuro. Eu tenho pensado muito, gente, sobre aprendizagem e cuidado nesse tempo que a gente viveu aí recluso na pandemia. A não ser que você mora em outro país que não o Brasil, provavelmente você ainda está muito incomodado com e lidando todos os dias com as barreiras e as dificuldades de cuidar da vida durante um período onde a vida está correndo risco. Se você assistiu jornais como eu, se você acompanha, por exemplo, as questões ligadas às emergências climáticas, ou se, como eu, está faltando água na sua casa, porque aqui na minha falta dia sim, dia não, a gente está em racionamento aqui em Curitiba, talvez você tenha parado para pensar também para onde a gente vai com essa emergência climática, com essa crise climática, até quando a gente vai poder seguir no mesmo modelo. Então, gente, tanto a eclosão dessa pandemia, que todos nós estamos conhecendo profundamente, quanto a crise climática que a gente está vivendo, quanto várias outras crises que estão rolando ao mesmo tempo, crise política, crise econômica, crise dos espaços de aprendizagem, da educação, elas não começaram agora com a pandemia, mas elas se agravaram bastante. Elas começaram já tem alguns anos, talvez umas 2 décadas ou 2 décadas e meia, naquilo que os filósofos, os estudiosos têm chamado de transição paradigmática. Ou seja, o modo de vida, o modo de produção, o modo de ganhar dinheiro, o modo de praticar espiritualidade, o modo de tratar os outros seres humanos que a gente trouxe até aqui, está precisando urgente de um banho de loja, está precisando ser repaginado. E por que isso? Porque a gente está vivendo uma virada de ciclo, e uma virada de ciclo como a gente nunca viu antes na história da humanidade, muito, mas muito acelerada. Acelerada, disruptiva, assustadora, e com alguns ingredientes que a gente nunca se deparou antes, com os quais a gente nunca se deparou, como, por exemplo, o esgotamento, né, dos recursos ambientais, que a gente também não deve mais chamar de recursos, né, mas o esgotamento da nossa relação com a natureza, com a água, com o solo, com os bichos, com o ar que a gente respira. Então, eu queria convidar vocês a pensar cuidado e aprendizagem não só como dois recursos ou 2 discursos que a gente usa bastante em saúde e segurança para convencer a pessoa a seguir um procedimento, ou a usar um equipamento de proteção, ou a sensibilizar um líder para fazer um investimento e melhorar o maquinário de uma área. É para isso também, mas a gente também precisa trazer isso para a nossa vida fora das fábricas. Sabe, uma das coisas que eu tenho pensado é que essa conversa sobre o cuidado, ela já não cabe mais dentro das fábricas, dentro dos ambientes de trabalho. Ela é uma conversa que precisa acontecer em todos os lugares. Tinha um tempo atrás em que eu ouvia os profissionais de saúde e segurança dizerem assim, a gente precisa cultivar essa consciência de cuidado aqui dentro da empresa e, se possível, fazer com que as pessoas levem isso para suas casas. Eu queria dizer que a época do isso, se possível, já passou. A pandemia mostrou isso para nós, né? A gente discutiu muito práticas de cuidado, a gente discutiu muito, na internet, por exemplo, autocuidado, um termo que até pouco tempo atrás não se falava tanto. A gente parou para conversar sobre a economia do cuidado, que é um olhar sociológico sobre o impacto que a sobrecarga, trabalho e vida doméstica gera nas mulheres. E nessa pandemia tivemos um agravo muito grande disso, muitas mulheres, mães de família, que não, sem companheiros, né, mães solo, e que passaram, às vezes, semanas sem dormir, porque trabalhavam de madrugada na fábrica e de dia cuidavam de 4, 5 crianças que não tinham escola. Tudo isso está dentro dessa discussão, dessa reflexão sobre o cuidado, e sobre a aprendizagem como um recurso, como uma estratégia, como um caminho para a gente construir sobrevivência daqui para frente. Eu tenho gostado de trazer esse tema, né, essa lembrança nas palestras que eu faço nas empresas, de que o cuidado é da nossa natureza.
Eu não sei se vocês lembram disso, né? Ou se o tempo todo vocês que trabalham com cuidados nos ambientes de trabalho se deram conta de que a gente traz de maneira instintiva, no nosso processo evolutivo, o cuidado como um dos atributos que nos permitiu evoluir como espécie. Não só a partir dos mamíferos, né, na escala evolutiva, os mamíferos são aqueles que em maior número, cuidam por mais tempo de seus filhotes, passam mais tempo preparando eles para caçar, para se proteger, para se alimentar, até que eles ficam prontos para irem para o mundo. A gente traz como mamíferos a capacidade de fazer conexão afetiva, de se importar, de querer bem o outro, de sofrer se o outro não está bem. E é a partir desse nível evolutivo que a gente começa a desenvolver essa capacidade de se importar. O cuidado também nos permitiu evoluir como espécie, no sentido de não deixar mais os nossos vulneráveis para trás. Alguns antropólogos e alguns estudos que eu já tive a oportunidade de conhecer, inclusive dentro da psicologia, já mostram há bastante tempo que quando a gente parou de deixar os feridos para trás, quando a gente parou de deixar os velhos para trás, e a gente começou como mamíferos a trazer os nossos filhotes mais tempo conosco, a gente ganhou em capacidade de se proteger, de enfrentar riscos, de obter mais comida e alimento, de proteger uns aos outros, né, dentro dos nossos grupos, para que a gente pudesse ter uma vida mais longa. A gente começou a curar também as nossas doenças. Na natureza, os bichos, quando se ferem, eles provavelmente vão virar alimento de alguém ou eles vão morrer de fome. E nós começamos a ter outros comportamentos cada vez mais sofisticados de cuidar uns dos outros. Talvez daí tenham surgido as artes de cura e de cuidado, como a medicina, como a enfermagem, como a psicoterapia, o cuidado, né, com a psique, com o pensamento. A gente vem construindo essas relações de cuidado há muito, muito, muito tempo. Eu comecei a pensar sobre o cuidado, na verdade eu tive contato com o cuidado antes mesmo de conhecer o mundo da saúde e segurança no trabalho. Lá atrás, quando eu pesquisava sobre psicologia, sobre filosofia, quando estava ainda na graduação, eu tive contato com a obra do Leonardo Boff, que é um teólogo, filósofo brasileiro, que tem alguns livros sobre o cuidado, fala muito sobre o cuidado com a Terra, com o planeta. E o Leonardo diz: o cuidado como preocupação e precaução nos previne de ciladas que a própria vulnerabilidade humana nos pode preparar. O cuidado como esse atributo que caminha ao lado da vulnerabilidade. Somos frágeis e o que nos torna fortes é a nossa capacidade de proteger a nossa vulnerabilidade. Então, o Leonardo foi um grande inspirador, e eu trago ele aqui, eu trouxe ele também no meu livro, Comportamento Seguro, com essa inspiração, para lembrar a gente que o cuidado não é uma categoria da engenharia ou da área de produção industrial, ou algo do tipo, né? O cuidado é uma categoria filosófica, o cuidado é algo que você vai encontrar fora dos campos dos estudos que normalmente a gente tem dentro do ambiente do trabalho, né? Michel Foucault e vários filósofos se debruçaram sobre o cuidado de si, né? O que faz e o que constrói essa relação de cuidado comigo mesmo. Leonardo vem nos provocar sobre o cuidado com a natureza e uns com os outros. A gente tem aí questões envolvendo fraternidade e a criação de laços comunitários e coletivos que nos permitam sobreviver e construir coisas boas para a nossa comunidade. Então, refletir sobre o cuidado é muito mais do que refletir sobre saúde e segurança no trabalho. Refletir sobre o cuidado é refletir sobre estar vivo, é refletir sobre vulnerabilidades, fragilidades e forças. E por isso que eu abro o nosso encontro lembrando disso. Então, como eu venho conversando aí com muitos de vocês, meus colegas queridos, né, do mundo das fábricas e das indústrias, o cuidado não é uma ferramenta. Muitas pessoas dizem, o cuidado é uma ferramenta, o cuidado genuíno, o cuidado ativo é uma ferramenta. Não é uma ferramenta, gente. O cuidado também não é uma metodologia de gestão, também não é um protocolo. Vale a pena a gente lembrar disso. Cuidado é uma ética que expande a nossa visão sobre como fazemos as coisas que fazemos, como que a gente imagina fazer as coisas e como a gente de fato vai conseguir fazer essas coisas de modo que a gente não sofra, não se machuque, não morra fazendo essas coisas. Então, esse é um lugar onde o cuidado se conecta com o fazer, com o trabalho.
Então, o cuidado não é uma ferramenta. No mundo da saúde e segurança, essa conversa sobre cuidado, ela nasceu nos anos 90, com o Scott Geller, que é um psicólogo especialista em segurança do trabalho americano, teve várias contribuições aí para a evolução do campo do entendimento do comportamento e da cultura, pensando em prevenção e proteção, e o Geller começou a falar sobre isso nos anos 90, quando ele fazia uma consultoria com a Exxon, onde ele procurava encontrar um nome, encontrar um jeito de criar linguagem com aqueles colaboradores, com aqueles líderes, para falar sobre essa fraternidade que protege uns aos outros. De certa maneira, ele estava conectando com esse olhar sistêmico, coletivo, que vai além do indivíduo, e que precisa ter princípios e premissas para que isso aconteça, e que a gente pode chamar de valores, por muito tempo se chamou e ainda se chama de valores. Então, a gente pode trazer o cuidado para uma categoria de valor também. Valor é algo que é caro para essa comunidade, e dentro dessa comunidade nós praticamos essa premissa juntos. Nos importa que todos aqui trabalhem bem, que todos aqui tenham um ambiente cada dia mais seguro e confiável para estar, e que possam ter garantias de vários tipos e contribuir com essas garantias para que o final dessa jornada de trabalho seja um sucesso, ou seja, nada de ruim aconteça com essas pessoas. Se acontecer no processo produtivo, que não impacte as pessoas. Esse é o nosso sonho, né, gente? Então, o cuidado é uma ética, é uma inspiração, pode ser visto como um valor, é um referencial para a gente operar. Eu gosto de dizer que cuidado é um tempero, como um sal, que a gente pode colocar em tudo, né, pessoal? O sal realça o sabor de todos os tipos de comida. Então, a gente pode pensar o cuidado como um sal. Trago também aqui para o nosso centro o Yuval Harari, que é alguém que tem influenciado muitas pessoas ao redor do mundo e tem ideias muito interessantes sobre da onde viemos como espécie humana e para onde estamos indo. Ele vem falar sobre o futuro nesse mundo VUCA. Não sei se todo mundo aqui conhece a ideia do mundo VUCA, que é esse mundo maluco, né, gente? Volátil, incerto, complexo, cheio de... O Zygmunt Bauman falava de mundo líquido, agora já estamos falando de mundo gasoso, né? Cheio de coisas que se movimentam mais rápido do que a gente dá conta de enxergar. E essa é a nossa realidade. E nós vamos precisar aprender a lidar com ela e aprender a praticar cuidado dentro dela, dessa velocidade, dessa complexidade, e muitas vezes dentro desse caos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu muitas coisas no caos da pandemia. Aprendeu a usar álcool gel, aprendeu a usar máscara, aprendeu a higienizar coisas em casa, aprendeu a ter o hábito de levar uma máscara na bolsa, uma no carro, ter uma em casa. A gente aprendeu a aumentar o nível de higienização dos nossos ambientes, por exemplo. Foi uma aprendizagem no meio do caos e que ajudou muito para a nossa prática de cuidado. E o Yuval diz o seguinte: pela primeira vez na história, não temos ideia de como será o mercado em 30 anos, nem de que competências serão necessárias. A única certeza é a habilidade de se reinventar, de aprender a aprender. Então, ele nos ajuda, ao mesmo tempo, a dar um friozão na barriga, né, gente? Os nossos filhos estão hoje na escola, o meu, por exemplo, está hoje na escola, aprendendo coisas que a gente não sabe se ele vai usar daqui a 30 anos. Hoje a gente está olhando para profissões que a gente não sabe se vão existir daqui a 30 anos, e talvez existam várias que a gente ainda nem conhece. Então, a velocidade dessa transformação está muito alta, da nossa transição paradigmática. E isso pode, com certeza, nos dar um baita frio na barriga, nos dá muito medo. E aí a gente chega num problema. O medo inibe o aprendizado. A gente sabe disso, muitos estudos de neuroaprendizagem já nos contaram isso, e aqui no campo da segurança e da saúde a gente tem estudado muito o trabalho da Amy Edmondson, de segurança psicológica, onde ela afirma categoricamente isso também. Um ambiente de medo inibe o aprendizado. Muito bem, se a gente precisa de aprendizado para poder seguir vivo e íntegro nesse mundo em velocidade e constante transformação, como é que a gente vai fazer isso? Uma das respostas que eu acho que a gente pode encontrar é juntos e não sozinhos. Acabou o tempo dos heróis solitários. O cuidado, eu falei para vocês que é da nossa natureza, mas eu também quero dizer para vocês que o cuidado se aprende. A gente traz com a gente essa predisposição, essa habilidade natural de querer proteger
a nossa vida e a vida dos outros, mas nós somos seres civilizados, a gente cresce e aprende outras coisas, e algumas delas muito arriscadas e bem descuidadas. Então, a gente não pode confiar só na nossa habilidade como espécie para ter uma prática de cuidado efetiva, para poder construir uma relação com a vida que seja cuidadosa. A gente precisa ter ao nosso redor, ter perto da gente bons modelos e bons educadores que nos ajudem a construir esses comportamentos de cuidar de si e cuidar dos outros. E eles podem estar em vários lugares. É importante a gente trazer essa ideia, né, do aprender, do cuidado aprendido, para a gente olhar para a forma como a gente está criando esses espaços de aprendizagem, falando da indústria, por exemplo, falando dos nossos espaços aí do trabalho. Muitos dos ambientes de trabalho e das capacitações voltadas ao campo do comportamento seguro ainda levam características didáticas do tempo da pedagogia, né? Não sei se você todos sabem, mas pedagogia é um modelo tradicional de 1700 e alguma coisa que se utilizou para a gente aprender como crianças na escola, né? Muitos de nós, quem tem mais de 20 anos aqui, com certeza viveu anos e anos de método pedagógico. O professor é a autoridade em sala, o professor sabe, você não sabe, o professor comanda toda a experiência de aprendizagem, você copia e faz na prova. Quantas integrações aí das empresas ainda não são assim, gente? Tá errado, é ruim? Não, mas é uma forma bastante limitada e antiquada da gente educar pessoas, principalmente pensando em educação para a prática do trabalho cuidadoso, que é o nosso foco aqui. A gente vê, muitos de vocês já mergulharam, já são grandes especialistas, mestres, e já praticam o que nós chamamos de andragogia, que é uma forma da gente trabalhar com adultos, a aprendizagem focada no aprendiz, o educador não mais como autoridade, mas como um facilitador, e aonde a gente tem um compartilhamento de todos aprendendo com todos. Aqui no Lab, esse é um dos focos que a gente procura desenvolver, que os nossos técnicos de segurança, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, psicólogos, consultores, possam se entender como educadores de adultos, e não como educadores de crianças, porque a gente costuma cair fácil no lugar pedagógico e infantilizar os nossos colaboradores, muitas vezes, dentro desses espaços de aprendizagem. E eles podem aprender de uma forma muito mais ágil e muito mais potente se eles forem colocados como protagonistas, junto com você. E trago também como uma provocação uma outra forma, um outro modelo da gente entender a aprendizagem, muito compatível com o aprendiz hoje do século XXI, 2021, esse cara que tem um smartphone no bolso, que está aqui aprendendo no YouTube, e que vai aprender com aplicativos, e que não depende mais de ter um educador para aprender, certo, gente? Muitos de vocês já aprendem sozinhos, várias coisas, e que bom, né? Que bom que a gente tem recursos hoje, como adultos, as crianças também têm, precisam de um pouco mais de mediação, mas nós temos condições de praticar uma aprendizagem autodirigida, uma aprendizagem dentro desse nome que vem sendo chamado de eutagogia. É uma aprendizagem centrada no usuário, onde eu sou aprendiz em algumas posições, eu sou educador em outros momentos, eu como líder estou aprendendo coisas, mas também quando vou abrir a minha reunião e falar de cuidado, de segurança, eu também estou ali num papel de educador. A gente compreender que a aprendizagem está em tudo, está em vários ambientes e vários espaços, não só na palestra da CIPAT e na sala de treinamento, está em todos os momentos, e confiar que o nosso aprendiz, se for estimulado, ele também é capaz de desenvolver-se dentro desse caminho, das competências que ele precisa e quer ter para poder cuidar de si e colaborar nessa grande comunidade de cuidadores. Olha quantas oportunidades a gente ganha quando a gente combina esses três modelos. Olha quanta educação de qualidade a gente pode oferecer para os nossos colaboradores. Porque também cuidar se ensina, né, gente? Cuidar se aprende e cuidar também se ensina. E nos ambientes de risco, nos sistemas sociotécnico complexos, como a gente vem falando, vem conversando aí nesse campo, tem muita aprendizagem para fazer, de vários níveis.
Eu trago uma das figuras que tem hoje sido objeto de estudo de muitos de vocês, e meu também, né, que é o Todd Conklin. Ele tem, no canal do Hugo Ribeiro, quero dar uma dica aqui para vocês, o Hugo Ribeiro tem um canal que chama Segurança Diferente, onde ele fala de novas visões em segurança, tem entrevistas maravilhosas lá, e eu estava ouvindo esses dias o Todd Conklin lá, e ele falou essa frase que para mim é uma pérola para nós que somos profissionais do aprendizado. Educadores, gente que trabalha com treinamento, capacitação. Segurança não é ausência de acidentes, mas sim a presença de capacidade. E de onde vem essa capacidade? Capacidade de construir ambientes de trabalho cada vez mais seguros, saudáveis, confiáveis, sistemicamente seguros. E não só achar que se a gente treinar só as pessoas que estão lá na ponta com a ferramenta na mão, a gente vai resolver todos os nossos problemas. Não vai. A gente precisa entender que o sistema também aprende. Os grupos também aprendem e os indivíduos também aprendem, sejam eles colaboradores, líderes, diretores ou conselheiros. Então, todo esse ecossistema, todo esse sistema sociotécnico complexo pode desenvolver capacidade de construir espaços mais seguros e mais saudáveis, que estão mais a serviço da vida, na medida que que nós nos tornemos profissionais aptos a estimular essas aprendizagens, a desenvolver essas capacidades, as capacidades que envolvem a parte técnica, tecnológica, de processo, de procedimento, de padrões. A gente tem incríveis profissionais que contribuem nessa área. As aprendizagens que envolvem grupos, trabalho em equipe, aprendizagens individuais, desenvolvimento de competências técnicas, a gente tem os espaços de aprendizagem. E assim a gente vai combinando essas diferentes formas de estimular o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos nossos sistemas. Então, gente, como é que a gente conecta aprendizagem e cuidado como formas, como forças de construção de futuro? Eu queria dizer para vocês que, em primeiro lugar, a gente conecta essas duas coisas como forças evolutivas. Aprender é algo que a gente ganhou capacidade, uma capacidade incrível à medida que a gente desenvolveu o nosso sistema nervoso. A nossa espécie tem um grande aparato cortical, a gente é capaz de pensar, fazer cálculos complexos, idealizar essas fábricas incríveis, idealizar também sistemas que geram poluição, que geram impacto no meio ambiente, consumo desenfreado, falta de responsabilidade. Também a gente tem capacidade de aprender essas coisas, mas a gente tem capacidade de aprender também formas mais cuidadosas de cuidar de si, do outro e do mundo. E o cuidado como uma ética, como um princípio, como uma inspiração e uma intenção, ele pode se conectar com o cuidado, com a aprendizagem também como força evolutiva que nos trouxe até aqui, para que a gente possa co-criar um futuro que seja mais respeitoso com a vida. Esse é o meu desejo sincero. Pode até parecer meio romântico, mas pensar que em 2021 a gente está chegando no esgotamento da capacidade da Terra de se recuperar é uma coisa que me deixa bem impactada, bem preocupada. Pensar que a gente está em 2021 ainda debatendo o que a gente faz com sistemas produtivos onde as pessoas morrem trabalhando, me deixa bem preocupada também. Alguns ambientes onde a gente normaliza que seres humanos se machuquem, percam dedos, se queimem, ou entrem em processo de sofrimento psíquico absurdo, e ninguém olhe para isso, isso também me deixa muito, muito chateada. E se a gente tem aqui pessoas que também se sentem tocadas e se importam, a gente pode talvez conectar juntos essas duas forças evolutivas e todo esse conhecimento e essas competências que esse campo imenso tem, multidisciplinar, com médicos, psicólogos, engenheiros, fisioterapeutas, ergonomistas, profissionais de recursos humanos, de treinamento, pedagogos, tanta gente incrível com tanto conhecimento, não é possível que a gente não possa conectar essas duas forças evolutivas com todo esse know-how e acelerar as transformações que a gente quer ver nascer nas nossas realidades, não é verdade? Cuidar é uma prática diária, então que a gente possa conectar cuidado e aprendizagem no nosso dia a dia, assim como a gente se alimenta todos os dias, né? Eu brinco que cuidado é que nem tomar água, você não pode tomar na segunda-feira toda a água que você tomaria na semana toda, só para não ter que ficar enchendo o copinho. Você vai ter que tomar
água várias vezes ao dia, durante todos os dias da semana, não vai dar para acumular. Assim como esse debate sobre aprendizagem e cuidado não dá para ter só de vez em quando, só quando tem CIPAT, só quando tem o técnico na área, ou só quando dá tempo, né? Ele precisa estar na nossa agenda, ele precisa estar no nosso cotidiano. E terminando aqui a minha reflexão, meu convite à reflexão, o cuidado também se compartilha, se oferece, se recebe. Em outras palavras, cuidado também é uma forma de fraternidade. É uma forma da gente se sentir numa grande irmandade como seres humanos, né? Onde todas as vidas importam, onde ninguém vai ficar para trás, onde ninguém é tratado como coisa, como máquina, como número, onde as pessoas são tratadas como pessoas. E vocês vejam que curioso, né? Eu e muitos colegas aqui que trabalham com esse tema, a gente tem, nos últimos anos, sido chamado para desenvolver líderes para praticar escuta ativa, por exemplo. Para trazer o líder para ouvir mais o colaborador, para colocar todo mundo em roda e fazer uma prática de aprendizagem em time. Coisas tão simples, né, gente? Aprender a escutar. Aprender a escutar já é uma competência ligada ao cuidado e a essa construção coletiva. Tão simples e, ao mesmo tempo, tão desafiadora dentro dos nossos ambientes. A gente tem tantos vícios para deixar para trás dentro desses ambientes, mas que a gente pode ir, aos poucos, resgatando o valor de tratar gente como gente, de tratar nós profissionais também, doadores de cuidado dentro das empresas, como gente, como vidas que precisam ser cuidadas, e assim a gente poder fortalecer esse grande movimento. E aí eu pergunto, e se você, profissional de saúde e segurança, se enxergar como um catalisador de aprendizagens, de pessoas, de times, de sistemas produtivos com os quais você trabalha, o que mudaria? O que mudaria, por exemplo, na tua busca por aprendizagem para o teu currículo? Eu sei que muitos profissionais desse campo, muito preocupados em se manter atualizados, têm um vasto currículo, uma vasta passagem por capacitações ligadas a conhecimentos técnicos, norma, legislação. Mas, quando a gente pergunta como que você se preparou para ser um treinador, para ser um instrutor? Você trabalha com palestras de integração, como que você se preparou para ser um educador nessa posição? O que você aprendeu? Como você desenha as suas estratégias? E, em geral, a resposta para essa pergunta é cri-cri, né? A gente acaba tendo uma carga, né, um foco muito, muito, muito grande no olhar técnico, o que não tem nada de errado, gente, pelo amor de Deus. Não é problema nenhum que a gente tenha uma vasta competência técnica e muito conhecimento sobre legislação e esteja atualizado. Por outro lado, se você passa boa parte do teu tempo influenciando pessoas, abrindo reuniões, construindo programas, selecionando palestras para a tua CIPAT, montando uma semana de estímulo ao comportamento seguro, talvez seja importante que você também traga para a tua cesta de conhecimentos e competências mais capacidades em relação a ser um educador, mais didática, mais design de aprendizagem, mais colaboração, que a gente possa também colocar energia e colocar conhecimento e capacidades e competências dentro dessa parte do trabalho do prevencionista, que é desenvolver pessoas. Porque a gente esbarra muitas vezes nessa dificuldade ou nessas lacunas, né? Onde a gente tem talvez uma equipe ali que poderia ser um time de grandes multiplicadores, de um olhar mais cuidadoso dentro de um determinado ambiente de trabalho, e a gente não tem ali nenhuma pessoa com competências mínimas para ser aquele que vai subir o nível dos treinamentos, das capacitações e das palestras dessa empresa. Então, pensem nisso. E pensem nisso também para a vida. Algumas competências, anota aí algumas dicas sobre competências que estão aí na crista da onda para o futuro. Uma delas eu já falei, aprender a aprender, né? Se renovar, deixar para trás o que não serve mais, abrir espacinho no seu HD para coisas novas. Flexibilidade cognitiva, capacidade de se adaptar ao novo, ao diferente, ao maior, ao menor, ao mais quente, ao mais frio. A gente trabalhou muito a nossa flexibilidade cognitiva nessa pandemia. Isso é muito fundamental para a gente trabalhar práticas de cuidado. Um pensamento sistêmico e um olhar, né, uma forma de pensar
sistemas complexos, problemas complexos. Se o acidente é um problema complexo e eu não consigo pensar em termos complexos, o que eu faço? Eu fico caçando uma única causa. E aí eu faço um plano de ação cheio de treinamentinhos, de diálogos de segurança e palestras, e os acidentes continuam acontecendo. O que está me faltando? Ferramenta? Talvez sim. Mas antes disso, uma capacidade de pensar um problema complexo e enxergar que aquilo aconteceu por causa de muitas variáveis que se encontraram. Olha aí, tem algumas dicas: capacidade empática, escuta ativa. Se vocês olharem as competências aí que estão sendo sinalizadas para os nossos próximos 5 anos, vocês vão ver que elas estão nessa lista. Estão aí para todos nós. Finalizando, eu trago para vocês uma reflexão do povo Hopi, que ele diz: nós somos aqueles que estávamos esperando chegar. Nós somos. Então, quem que vai chegar para resolver as coisas aqui, para mudar as coisas aqui, para mudar o jeito como a gente faz as coisas aqui? Nós. Então, quem a gente estava esperando chegar para revolucionar o campo da aprendizagem, saúde e segurança? Nós. E aí, vamos? Vamos juntos? Eu tô querendo. Se a gente se der as mãos, eu tenho certeza que a gente vai construir coisas fantásticas. Fico aqui os meus contatos, meu agradecimento profundo a vocês por a gente ter podido refletir juntos sobre essas inquietações, né? Foi sobre isso esse papo, inquietações. E agora quero abrir, temos aí um espacinho bem curtinho para perguntas. Queria ver se a gente tem alguma pergunta, se a gente tem comentários. Adilson, meu querido amigo, ele pergunta: entre o pensamento tecnicista e o pensamento humanista, qual é a ponte que podemos construir para unir o humano e o técnico? Grata, Adilson, por essa pergunta. Com certeza, eu acho que o primeiro movimento é não querer excluir nenhuma. Eu sei que alguns colegas já me ouviram falar: a gente tem que diminuir o tecnicismo, e aí eles ficam incomodados, porque o tecnicismo é importante. Claro que é, né, gente? Vocês não trabalham em ambientes que não tem técnica, que não tem metodologia, que não tem engenharia. Claro que é. O pensamento racional, a capacidade de estruturar, a capacidade de tornar objetivo os processos, ela é maravilhosa. A gente precisa dela. A questão é que me parece que para os assuntos que envolvem aprendizagem, que envolvem fator humano, que envolvem comportamento, a gente está assim, ó, desbalanceado. A gente tem muito o pensamento do método, da técnica, da ferramenta, e menos o pensamento do complexo, do N igual a 1, né, gente? N igual a 1 significa que aquela ocorrência aconteceu com aquela pessoa daquele jeito. Talvez, na mesma situação, outra pessoa tenha feito outra coisa, tivesse feito outra coisa. Isso é uma coisa que, para nós que somos do campo das humanas, lidamos com gente, isso é default, todo mundo sabe que a gente tem questões que servem para todas as pessoas, para o coletivo, mas a gente tem muitas situações, principalmente contextos, que são N igual a 1. Vai acontecer daquele jeito com aquela pessoa naquele momento. Então, Adilson, a ponte é a gente não querer fazer é a gente querer fazer o mais, somar, e aumentar um pouco o balanço para questões que são mais técnicas, que são mais objetivas, que cabe no Excel, que cabe na curva S, vamos com a racionalidade. Para sentar na frente de uma outra pessoa e dar o feedback de um problema, de um erro que ela fez, não vai valer o Excel. Você vai ter que ter habilidades não técnicas para fazer isso. Tá bem? Temos última pergunta aqui, uma pergunta vi que tem da Luana. Como integrar as áreas das organizações para esse pensamento sistêmico de cuidado, integrando RH, operação, SMS. Luana, minha querida, um beijo para você. Como integrar? Construindo trabalhos onde todas essas áreas possam estar presentes. Uma das coisas que eu acho mais sensacionais, por exemplo, do Design Thinking, que é uma abordagem para a gente co-criar coisas juntos, é que a gente tenha um grupo diverso para construir uma solução. Então, vou dar um exemplo prático, né? Eu estou com um grupo fazendo um Design Thinking, a gente trabalhou hoje, inclusive, meu amigo Luiz, a gente está co-criando uma campanha voltada para cuidado genuíno.
E a gente tá, quem são as pessoas que estão sentadas na mesa para fazer essa campanha? Pessoas muito diferentes entre si. Algumas são da área de segurança, outras são de comunicação. Tem gerentes, tem profissionais que estão lá na ponta. Então, a diversidade, quando ela é colocada para trabalhar junto com o método, porque juntar todo mundo e dizer, vamos trabalhar aí, pessoal, não sei se vai sair, mas se tiver um método colaborativo, que o Roberto vai trazer para a gente também um pouquinho depois, eu tenho certeza que a gente começa a aprender a trabalhar de maneira mais diversa, Luana, e não só de maneira em silos, né? A gente ainda tem muito isso dentro das empresas. O RH cuida dos assuntos de RH, a área de segurança cuida de segurança. Às vezes a segurança e a saúde não se conectam, não trocam, não têm trabalhos em conjunto e estão dentro da mesma área. Então, a superação da mentalidade de silos e a construção da mentalidade de círculos. Opa, eu vou fazer uma campanha. Quem poderia estar aqui para me ajudar a fazer essa campanha ter voz de todos os lados? Sim, tem que ter especialistas, engenheiros, segurança, técnicos, mas quem mais? Pessoa da comunicação, alguém lá do RH, puxa, na nossa empresa tem uma pessoa de assuntos institucionais que é muito boa nisso, vamos trazer essa pessoa. A gente começa a conectar diversidade e flexibilidade cognitiva para conviver com essas diferentes formas de pensar, de agir, de co-criar. Cocriação é o caminho, Luana.